Paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Vamos compartilhar algumas coisas da palavra de Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse domingo e poder dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Quem ama Jesus, diga amém. Jesus é o único sentido da nossa vida, nosso único Senhor e Salvador. Feche teus olhos. Paizinho amado, te agradeço, meu Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de poder ministrar, de poder estar diante de Ti, sendo grato a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e tem sido em nossa vida. Obrigado, Senhor, por esta hora. E desde já, Pai, eu peço que o Senhor visite cada um dos nossos irmãos, visite em suas casas, em seus lares, guarda o Senhor de todo mal, livra, Senhor, de toda malignidade, cobre com teu sangue, Senhor, a tua igreja. Que o Senhor nos ajude agora, Pai, nesse tempo de louvor e meditação na tua palavra, para a glória do teu santo e bendito nome. E tudo que se levanta contra a nossa vida, tudo que se levanta contra as verdades da palavra de Deus, nós repreendemos, proibimos toda interferência do mal, em nome de Jesus. Seja somente o teu Espírito Santo a nos orientar, nos dirigir, nos ensinar nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Estamos todos trancados em casa, mas livres para louvar. Amém? Livre para adorar. E o melhor lugar do mundo não é o lugar onde nós estamos. O melhor lugar do mundo é na presença de Deus, onde nós andamos. Cante comigo. Não há lugar no mundo melhor do que tua presença, Senhor. Não há lugar no mundo melhor do que tua presença, Senhor. Em ti encontro abrigo, em ti encontro alegria, em ti encontro consolo, em ti encontro paz. Não há lugar no mundo melhor do que tua presença, Senhor. Não há lugar no mundo melhor do que tua presença, Senhor. Em ti encontro, só em Jesus encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira segurança. E não há melhor lugar no mundo do que estar em Cristo, em Jesus. Não é estar na igreja, não é ter uma reunião para ir, uma religião para frequentar. É estar em Cristo, o melhor lugar do mundo.
Amém? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Pois só tu tens palavra de vida, só tu és a ressurreição, só tu tens palavras de vida, só tu és a ressurreição. Por isso habitarei em tua casa, Senhor, eternamente. Por isso habitarei em tua casa, Senhor. Até quando? Para onde iremos nós? Para a eternidade. Amém? Eternamente. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Deus é bom? Demais, né? Deus é bom demais. Graças a Deus estamos bem, né? A pastora não está aqui comigo hoje, mas estamos muito bem. E graças a Deus é o Senhor no controle das nossas vidas. Quem trouxe a sua Bíblia, quem está com a sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 5. Melhor, versículo 15. Efésios 4, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quem sabe que nós estamos vivendo em dias maus? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mesmo em tempo de dias maus, a palavra de Deus nos ensina para a gente procurar compreender qual é a vontade do Senhor nesse tempo. Amém? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, né? E enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Acabamos de cantar e louvar o Senhor. Não há melhor lugar no mundo, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, é a vontade de Deus que a gente procure andar, né, no temor do Senhor. Aqui Paulo está dizendo assim: vede prudentemente como andais, né? Como nós andamos, como estamos andando, como estamos caminhando, né? Também Paulo, um dia ministrando para a igreja, e ele disse que nós aprendemos a Cristo, aprendemos a respeito de Cristo, e não andando segundo a nossa própria vontade, nosso próprio entendimento, mas segundo as verdades da palavra de Deus, né? Veja só o que ele diz, ainda em Efésios. Eu falei
Eu falei Efésios capítulo 4, versículo 15, mas era Efésios capítulo 5, versículo 15. Agora que eu vou ler o Efésios 4, agora versículo 17. Amém? Eu quis ler aqui o versículo 15 do capítulo 5, porque Paulo diz aqui: vede prudentemente como andais, não como necios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E no capítulo 4, voltando um pouco atrás, ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Guarde esse versículo. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Versículo 20 do capítulo 4. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Justiça e retidão procedentes da verdade. E o versículo 20 diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Veja que primeiro Paulo, ele fala que está testificando, no Senhor, da maneira de como nós temos que andar aqui neste mundo, diante de Deus, não como andam os gentios, os incrédulos, os idólatras, aqueles que não conhecem a Cristo, na vaidade dos seus próprios pensamentos. É o que se mais anda. Tudo que está acontecendo até hoje na política é por questão de vaidade, porque mexeu com a pessoa e a pessoa não gostou. Então pede a conta, vai embora. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, por dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então Paulo diz assim, de como a gente não deve andar. Por quê? Porque ele diz assim, porque não foi assim que vocês aprenderam a respeito de Cristo. Então é bom a gente entender que essa frase, que essa palavra que Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo, é uma coisa muito séria. É para a gente entender que na época, inclusive o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles não ensinavam simplesmente a respeito de Cristo, não falavam sobre Jesus, mas ensinavam a andar como Jesus, a viver como Jesus viveu, a falar como Jesus falou. Amém? Então é uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Por isso que eu li aqui no começo, versículo 15 do capítulo 5, vede prudentemente como andais, não como nécio, ou seja, pessoa, tonta. Nécio é uma pessoa que está abobalhada, mas sim como sábios. Mas que sabedoria? Não é a sabedoria deste mundo, a da sabedoria da palavra, é andar na sabedoria de Deus, remindo o tempo porque os dias são maus. É tempo de nós estarmos cada vez mais perto, procurando estar mais perto do Senhor. Amém? A gente canta aquele hino, aquele cântico que diz: mais perto quero estar de ti, mais perto quero estar, E é isso mesmo, temos que andar cada vez mais perto do Senhor. Então, quando a gente lê esse texto, não foi assim que aprendestes a Cristo? Porque se não foi assim,
está errado. Se simplesmente entrou para a igreja, né, achando que a igreja é um bom lugar, que a igreja é maravilhosa, olha que cântico bonito, olha como que eles cantam bem, como eles são alegres, olha como eles só falam de paz, de alegria, nossa, que beleza. Mas não houve transformação, não houve novo nascimento. Jesus não entrou verdadeiramente na vida, admite o Evangelho de uma forma, como estilo de vida. Vive como crente, fala como crente, conversa como crente, canta como crente, mas não é crente. E agora? Por isso que Paulo diz, não foi assim que vocês aprenderam. Tem que aprender a andar como Jesus andou. Então tem uma diferença muito grande entre falar de Jesus, a respeito de Jesus, e ensinar de como se deve andar como Jesus andou. Amém? Glória a Deus. Então, falar e ensinar a respeito de Jesus é cada vez mais a gente ensinar e falar e aprender, né, que o cristão tem que reproduzir, o que eu falei? Reproduzir aqui na terra aquilo que Jesus é, foi, é e será. O comportamento de Jesus é o comportamento do crente aqui. Nós temos que ser como Jesus. Por isso que aprendestes a Cristo. Será que temos aprendido a andar como Cristo, como Jesus? É o nosso comportamento, né? Reproduzido aqui na terra, imitando a Jesus em tudo. Pode dar glória a Deus? Isso me faz lembrar um livro antigo, eu creio que foi de 1986, né? Talvez alguns de vocês não tenham nem nascido ainda. 1986, um livro, né, de um autor americano, e o título do livro era Em Seus Passos, o que faria Jesus? E na época esse livro fez um sucesso tremendo, todo mundo tinha, todo mundo na igreja lia. Eu tinha esse livro, não sei onde foi parar ele, mas eu não tenho mais. Mas eu me lembro muito bem porque eu li esse livro, né? E esse livro que foi lançado nos Estados Unidos, conta a história de um pastor, né? E quando ele, dentro da sua igreja, não é uma história real, mas é um exemplo para a nossa vida. Quando ele recebe pessoas na igreja que são necessitadas, uma família e tal, passando problemas, situações difíceis, e começou então a avaliar na vida, esse pastor começou a perceber, olhando para aquelas pessoas que eram pessoas carentes, gente simples, gente humilde, mas que tinham um amor por Jesus tremendo. Jesus acima de tudo. Em primeiro lugar, ele é a primícia de tudo, de todas as coisas. Aí surgiu um questionamento, né, naquele pastor, de quais seriam os seus valores na sua vida, qual seria a prioridade. Essa é a pergunta para nós hoje. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que são dias maus, como Paulo escreveu aqui no capítulo 5, versículo 15, como que nós temos reproduzido a imagem daquele que nos resgatou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? E aquele pastor, então, diante dessa situação, ele fez uma pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Então foi o título do livro, Em Seus Passos, né? Nos meus passos, nos teus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus pode pisar onde a gente tem pisado? Pode caminhar onde a gente tem caminhado? Será que Jesus pode estar onde a gente tem estado, na conversa que a gente tem tido? Será que Jesus pode sentar junto no computador, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp? Será que Jesus pode estar junto ali? Será que Ele faria tudo o que a gente tem feito? Ah, amados, é um questionamento muito sério para a nossa vida. Amém? E é uma coisa que nós temos que entender, que naquela época, esse livro, eu me lembro muito bem, revolucionou a igreja, principalmente na cidade onde ele foi lançado, lá nos Estados Unidos. Chacoalhou a cidade inteira, porque o comportamento dos membros daquela igreja mudou totalmente. E é isso que tem que ser na nossa vida. Amém? Em nosso lugar, nos nossos passos, no nosso caminhar. O que faria Jesus? Jesus disse: vós sois luz do mundo, sal da terra. Será que a gente tem sido luz? Será que a gente está salgando, né, as pessoas com a palavra, com a verdade da palavra de Deus, dando sabor? Sal é sabor na vida das pessoas com quem nós encontramos, ou será que a gente está se igualando a eles, entrando nas mesmas conversinhas, falando mal do governo, e criticando, e reclamando dessa pandemia e tal? Amados, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E os apóstolos ensinavam os discípulos a andar nos passos do Senhor Jesus. Veja só que Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados. É para isto que você foi chamado. É para isso que eu fui chamado. Está entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. É a palavra de Deus. 1 Pedro 2, 21. Para que sigais as suas pisadas. Amém? Ele deixou para nós o exemplo. Ele é o modelo para a nossa vida, em tudo. Por isso que muita gente acaba, abandonando o Senhor, saindo da igreja e fazendo uma grande confusão. Por quê? Porque não estava andando nos passos de Jesus, estava andando nos passos do pastor da igreja ou do líder da igreja, seja quem for, e não adianta. Todo ser humano é falho. E lá uma hora que a pessoa olha torto para ele e já tem uma palavra, meio atravessada, num dia que o pastor acordou, não orou muito de manhã, não leu a Bíblia, estava meio nervoso. Ah, não vou mais para a igreja. E não vai. Por quê? Não estava andando como Jesus andou. O que faria Jesus no teu lugar, numa situação dessa? Amém? Ainda Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dizendo assim: vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Paulo está dizendo: vocês estão vendo em nós pessoas que, da melhor
no melhor jeito, da melhor forma, estamos copiando Jesus. Então ele está dizendo, vocês têm que nos imitar, mas imitar o Senhor, né? Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito. Amém? Agora, e com quem que os apóstolos aprenderam essa caminhada? Aqui os apóstolos estão ministrando para a igreja. Mas com quem que eles aprenderam? Direto com Jesus. Intervenção direta. Ensino direto. Direto do céu para a vida deles. Glória a Deus. E um dos exemplos que Jesus pede para que ele se ensina, que eles devem imitar a ele e fazer o que ele sempre fez e continua fazendo e ser como ele é, quando ele deu uma lição de humildade, uma humildade prática, não é falsa a humildade, é humildade verdadeira, que realiza as coisas em humildade. Olha só, veja comigo, em João capítulo 13, versículo 14, diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Era aquele momento em que Jesus, então, começou a lavar os pés dos seus discípulos, se preparando já para o momento do seu sacrifício, da sua crucificação, mas deixando um exemplo de humildade a ser seguido. Então, os apóstolos tiveram um ensino direto do Mestre. Então ele diz assim: se eu, sendo o Senhor e o Mestre é aquele que ensina, e é deles e é de Jesus que eles aprenderam, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Então todo exemplo vem de Jesus. O exemplo de vida para a nossa vida é só do Senhor. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então não adianta só saber, a respeito de Jesus, de como ele andou, de como ele ensinou, de tudo que ele fez, do que ele requer para a nossa vida, saber das suas promessas. E porque Paulo diz assim: não adianta saber essas coisas se não praticar. Porque ele diz: bem-aventurados, vocês vão ser muito felizes se as praticardes. Então, diga comigo, Jesus é o padrão e o modelo. Ontem eu falei alguma coisa aqui a respeito do padrão. Não, eu falei a respeito do metro, do quilo, que tem um padrão estabelecido do tamanho, do peso, que fora daquilo, 1 quilo não é 1,10 kg, 1 metro não é 1,05 m, é 1 metro, justo. Uma vez eu comprei eu ganhei, não sei, não lembro mais. Mas conforme eu esticava aquela trena, o metro não era igual, não era real, era diferente, estava com defeito. Então o padrão e o modelo é Jesus, para não dar defeito na nossa vida. Jesus quer e tem prazer de transmitir para nós o seu estilo de vida
comportamento na nossa vida, porque foi Ele que disse: aprendei de mim, Mateus 11, 29. Então Ele quer transmitir, Ele quer que a gente transferir para nós esse estilo de vida dele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Amém? Então que Jesus seja sempre o nosso modelo, o nosso alvo. Não importa a circunstância. Os dias são maus, verdade. Mas aí Paulo diz assim: veja bem como é que você está andando no meio do dia mau. Porque não são as circunstâncias que mudam o nosso jeito de andar. Eu tenho certeza até, que por conta desse tempo que nós estamos vivendo, tem muito mais gente sendo trabalhada por Deus por conta disso. Quem pode dizer amém? Até a pastora estava conversando com a pastora amiga nossa lá da Flórida, uma igreja que a gente costumava ir, não com muita frequência, mas a gente ia lá, fomos muito bem recebidos na época que eu tive um acidente. Gente muito boa e gente muito crente, muito fiel ao Senhor. Pastora Silvana. E a pastora ligou aqui para a nossa pastora. E a conversa ficou ali, foi 1 hora de conversa, uma vez, eu só ouvindo. Mas uma coisa surgiu na conversa. Muitos, o que eu falei? Muitos que em tempos normais, onde estava tudo bem, tendo trabalho, tendo saúde, tendo disposição, tendo igreja para ir, tendo, para louvar o Senhor, tendo Bíblia para ler, não davam valor, nunca deram valor. Lá um dia aparecia, lá um dia resolvia, e quando ia, até cochilava na hora da palavra. Então o que elas falaram foi isso: pois olha, esses que nunca valorizaram a obra de Deus e andar com Jesus, e andar na palavra de Deus e servir a Jesus, e simplesmente usando Jesus, querendo usar Jesus para receber benefício, O que 1 Crônicas 7,14 diz? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que leva o nome do Senhor, leva o nome de crente, leva o nome de Cristo, se humilhar, orar e buscar a minha face. Então é buscar a face, não buscar as mãos. A face de Deus é a presença do Senhor. Mas normalmente só estão buscando as mãos, porque só querem receber. Me dá, me dá, me dá. Depois, se nesse tempo de pandemia, que ninguém está indo para a igreja, aqueles que já não iam com alegria de ir para a igreja, ou iam só para tentar receber alguma coisa, mas nunca por amor ao Senhor, esses já não vão voltar mais, se não tiver um arrependimento profundo. É dura essa palavra, mas é a verdade, Que Jesus seja sempre o nosso alvo, a nossa meta. Amém? Glória a Deus. E que o seu caráter, o caráter de Jesus, encontre um lugar na nossa vida. Que a gente seja conhecido como crente, não pelo nosso linguajar, pelo nosso crentez, pelos aleluias fora de hora, mas pelo nosso testemunho de vida. Que as pessoas possam chegar a nós e falar: puxa, eu não sei o que tem em você, mas você é tão diferente, você tem tanta paz,
Você tem tanta alegria, mesmo numa situação dessa. Aí você vai falar, porque a porteira abriu. Aí vai falar, agora é a hora de falar. É Jesus. É Jesus na minha vida. Amém? Cristo em vós a esperança da glória. Oh Deus, louvado seja o nome daquele que vive e vive para sempre. Amém? Glória a Deus. Nos tornar como Ele é. Essa é a verdade da palavra de Deus. Romanos 8, 29. Porquanto aos que o de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, deu um destino antecipado para serem conformes à imagem do seu Filho. O nosso destino não tem outro. Porque se não for assim, não estamos fazendo a vontade de Deus. Não adianta dizer que é do Senhor e não anda como Ele andou. E como Ele continua andando. Né? Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho.